O que é um remédio para abrir o apetite? Geralmente são polivitamínicos, são complexos de muitas vitaminas, né, multivitamínicos, que podem estar associados ou não a uma substância que a gente fala de substâncias antihistamínicas. Nada mais é do que substâncias antialérgicas, tá? Então, esses medicamentos para abrir o apetite, eles têm assim, eles estão ali na farmácia, se você for, tem uma prateleira inteira, assim, com só inúmeras marcas, inúmeros tipos, né? Então, são polivitamínicos associados ou não a esses antialérgicos, como eu mesmo disse aqui agora, tá? E a maioria desses compostos não precisa nem de receita médica para comprar, né? O que eu acho um perigo, na verdade. Bom, as vitaminas, gente, eu queria deixar bem claro aqui, elas não abrem o apetite, tá? Isso é uma crença de que isso acontece, mas elas não têm esse poder de abrir o apetite. E essas vitaminas, esses polivitamínicos, só estão indicados aí em situações específicas, né? Por exemplo, se houver uma deficiência de alguma vitamina, de algum nutriente, deficiências nutricionais, uma anemia, por exemplo, aí você vai dar ferro, tá bom? Então, vitamina não abre o apetite. E só são indicados em casos específicos. Já os antialérgicos, né, que eles colocam nesses compostos, eles atuam no sistema nervoso central, eles são antialérgicos mesmo, e são para alergia, mas eles causam mesmo um aumento da vontade de comer. Isso é um efeito colateral desses remédios, mas um aumento da vontade de comer de forma transitória. E como vocês vão ver, eles podem causar vários efeitos colaterais, né? Então, os estimulantes de apetite, eles não são substâncias inocentes, tá? E podem sim provocar efeitos colaterais perigosos se ingeridos sem necessidade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, ferro, tá? Ferro sem necessidade pode provocar diversos efeitos. O acúmulo do ferro, né? O ferro pode ser acumulado nos tecidos, músculo, coração, fígado, pâncreas, né? Isso pode causar uma outra doença, tá? O acúmulo de ferro nos tecidos. Outro exemplo, a vitamina D, por exemplo, que as pessoas, né, banalizam e acham que todo mundo precisa tomar e compra aí e começa a tomar por conta própria. A vitamina D em excesso, ela provoca um quadro de intoxicação, que é a hipervitaminose D. Inclusive, eu já vi um caso de uma criança que usou uma vitamina D manipulada e que a manipulação foi errada, né? E ela teve um quadro gravíssimo, ela quase morreu por causa da intoxicação da vitamina D, tá? Então, o quadro de intoxicação, o que causa, por exemplo? Ele causa apetite, falta de apetite, tá? Náuseas, vômitos, fraqueza, o cálcio sobe muito no sangue, né? Dá uma hipercalcemia, e a pessoa pode ter até insuficiência dos rins por causa de excesso de vitamina D, tá bom? Então, as vitaminas não são inofensivas. Elas precisam ser usadas só em situações específicas. E os antialérgicos, que eu falei, que muitas vezes estão nesses compostos para abrir o apetite, eles causam sonolência, tá? Eles causam distúrbios do humor na criança, perda da capacidade de concentração, pode levar a dificuldade escolar. Então, eles definitivamente não devem ser usados. E o problema, gente, o problema começa quando a gente vê, assim, quando entra em cena aí a automedicação. Por quê? Porque esses medicamentos, eles não são vistos nem como remédios, né? Eles são vistos como vitaminas inofensivas, né? E são muito antigos alguns, tá? Tem uns, assim, de um século, né? Que existem há um século, são fortificantes aí, milagrosos. As pessoas acham que se não funcionar, também não vai causar mal,
né? Mas não é bem assim. Até um muito popular atualmente, ele é um muito popular e antigo, sabe? Que muito adulto hoje tomou quando era criança para abrir o apetite, ele tinha álcool na composição. E hoje ele não tem mais álcool, mas ele é simplesmente um composto aí de multivitaminas, ferro, cálcio, né? E que não vai aumentar o apetite da criança, tá? E tem propaganda na televisão, ou pelo menos tinha no passado, né? Com música, prometendo saúde, que a criança vai ficar forte, né? Então, era uma coisa, assim, bem da minha infância, esses fortificantes e medicamentos. Não, medicamentos não era considerado medicamento, como eu digo, esses compostos aí para abrir o apetite, né? E esses fortificantes, por exemplo, hoje eles tirou a fórmula, tirou o álcool da fórmula, pelo menos, mas ainda contém ferro, cálcio, na verdade, é um multivitamínico, né? Que ele só funciona, ele não abre o apetite, tá? Ele não é milagroso, e ele vai funcionar, vamos dizer assim, quando a criança, por exemplo, ela tem uma anemia, e aí tem uma anemia, ela causa falta de apetite. E aí a criança toma esse fortificante aí e trata a anemia. Então, só vai melhorar nessa situação. Mas não é indicado, né? Na deficiência de ferro, que leva a uma anemia, o tratamento tem que ser adequado, né? Tem que ser com suplemento de ferro mesmo, mineral, ferro, né, específico e na dosagem correta, porque a anemia pode causar uma série de prejuízos para a criança, para o crescimento dela e para o desenvolvimento, tá bom? Então, esses fortificantes aí, muito utilizados no passado, né, e até hoje aí estão aí, né, nas prateleiras das farmácias e dos supermercados, né, como uma opção, assim, para as mães desesperadas que não sabem mais o que fazer para o menino comer, para abrir o apetite, para ele ganhar peso, para ele crescer, enfim, tá? Mas, como eu disse, são medicamentos, né, e não são inócuos, né? Eles têm, sim, muitos efeitos colaterais. Então, essa automedicação, ela deve ser evitada a todo custo, né? Ainda mais com a criança, né, gente? Uma criança, você vai dar, né, um medicamento sem prescrição, né? É muito arriscado, tá?